Dois impérios, dois sistemas, ambos horríveis, mas com regras bem distintas. Na Roma Antiga, a escravidão era comum, essencial para os ricos e parte da vida familiar. Mas na América virou uma máquina de lucro radical, brutal, desumana e permanente. No episódio de hoje do The Infographics Show, analisamos as diferenças entre a escravidão romana e a americana. No auge do Império Romano, cerca de 10 a 20% da população era escravizada. Com 50 a 60 milhões sob domínio romano, cerca de 5 a 12 milhões eram escravizados. Alguns historiadores dizem que esse número pode ter atingido 15 milhões nos anos mais agressivos da conquista de Roma. O Império Romano ia da Muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, até o atual Iraque, uma grande área usada para trabalho escravo. Apesar do tamanho do império, a maioria dos escravizados vivia em áreas urbanas, principalmente na atual Itália. Muitos trabalhavam nas vastas propriedades ou latifúndios pertencentes à elite rica. Escravizados acompanhavam as legiões em campanhas, mas raramente eram armados. O serviço militar era associado à cidadania, e dar armas a pessoas escravizadas cujas famílias você poderia ter matado era muito arriscado. Mas os escravizados eram indispensáveis nas campanhas. Eles atuavam como servos de acampamento, carregando suprimentos, cozinhando, cavando fortificações, cuidando dos animais e cavando latrinas de trincheira. Ainda assim, em momentos de crise extrema, Roma às vezes prometia liberdade aos escravizados que estivessem dispostos a pegarem armas, assim como milhares de negros escravizados lutaram pelo Sul na Guerra Civil Americana. Mas calma, ao pensar em um escravizado romano, muitos imaginam alguém trabalhando até a morte sob chicote, forçado a lutar como gladiador ou a prostituição. Apesar da dura realidade, a escravidão romana era muito diversa, não só nas funções dos escravizados. Eram retirados da Itália, quase sempre por dívidas ou punições, mas também vinham da Grécia, Bretanha, Ásia Menor, Gália, Germânia e dos Balcãs, no leste europeu. Eles tinham diferentes tons de pele vindos da Síria e da Judéia e do que hoje é Tunísia, Marrocos, Argélia e Egito. Alguns escravos faziam trabalho manual sob ameaça de violência, outros tinham funções especializadas. Atuavam como professores, contadores ou gerentes de outros escravos. A escravidão não era considerada imoral nem entre escravos, pois em seus países também existia escravidão. Tribos antigas da Grã-Bretanha tinham escravos. A escravidão era uma instituição global, não uma atividade secreta e criticada. Eles estavam presentes em toda a sociedade romana. Nos campos, cidades, banhos, mercados, acampamentos militares e até na administração do Estado. Roma simplesmente não poderia ter funcionado sem eles. Os ricos os colecionavam como figurinhas de futebol, como símbolo de seu alto status. Ter mais escravos elevava seu status social. Algumas famílias da elite possuíam centenas, até milhares de escravos, alguns para trabalhar nos campos e outros valorizados por seus talentos ou conhecimento especializado. O Estado romano era altamente dependente de escravos. No primeiro século d.C., cerca de 700 escravos eram empregados apenas para manter o sistema de aquedutos de Roma. Seus salários eram pagos com fundos públicos. Escravos cuidavam do esgoto. A maioria dos romanos usava latrinas públicas, pois não tinha banheiro privado e se limpava com uma esponja compartilhada. Esses escravos públicos provavelmente tinham uma vida pior do que os escravos domésticos. Alguns trabalhavam à noite como limpadores ou coletores, levando carrinhos de fezes romanas para fora dos muros da cidade. Sem eles, Roma logo teria sido dominada pelo fedor e pelas doenças, mostrando que, sem escravos, a sociedade simplesmente não teria funcionado. Os preços dos escravos variavam. Um escravo qualificado podia ser vendido por cerca de 2.000 sestércios nos primeiros 3 séculos d.C. Para entender melhor isso, um legionário romano no primeiro século d.C. ganhava até 900 sestércios por ano. Mas grande parte desse valor era descontada para alimentação, vestuário e equipamento, então ele provavelmente ficava com 600. Portanto, os escravos não eram nada baratos. Já um centurião, liderando uma centúria, ganhava de 15 a 20 vezes mais, podendo comprar vários escravos. Ainda assim como a escravidão nos Estados Unidos muitos anos depois, a posse de escravos em Roma era, em sua maioria, para pessoas abastadas e para a elite. Senadores, comerciantes e grandes proprietários tinham dezenas ou centenas de escravos para trabalhar em suas terras ou negócios lucrativos.
Com escravos, especulava-se para acumular, pois era um ótimo investimento. Nem todos os escravos romanos sofriam maus tratos. Muitas crianças romanas cresceram com escravos domésticos, alguns deles muito instruídos e respeitados por sua experiência. Libertos e ex-escravos frequentemente mantinham laços com antigos senhores e, por vezes, conquistavam riqueza e influência. Não se engane, escravos não tinham direitos legais, não podiam se casar, ter propriedades ou recorrer à justiça. Um escravo era uma coisa, como o gado. Durante a maior parte da história romana, um senhor podia emprestar, vender, espancar ou matar um escravo quase sem punição. Na lei romana, escravos podiam ser punidos coletivamente se matassem um senhor. Escravos sob o mesmo teto podiam ser interrogados, torturados ou executados para intimidar. Mesmo em lares considerados bons, a segurança do escravo dependia totalmente dos caprichos dos donos. Alguns escravos eram forçados a trabalhar até morrer. Apesar de serem investimentos valiosos, o trabalho era frequentemente tão brutal que a sobrevivência era secundária em relação ao lucro. De acordo com o historiador grego Diodoro Sículo, os escravos nas minas romanas faziam a fortuna de seus senhores, mas frequentemente morriam de exaustão. Ele escreveu: "Eles desgastam seus corpos dia e noite nas escavações subterrâneas, morrendo em grande número pelas dificuldades extremas e sob a pressão dos capatazes." Mas evidências mostram que os romanos eram cuidadosos para não forçar demais seus escravos, e isso por um motivo crucial: o medo de revolta. Afinal, nenhum senhor queria dormir sob o mesmo teto ou comer comida preparada por alguém que secretamente desejava sua morte. O filósofo Sêneca escreveu: "É louvável que um homem mantenha limites razoáveis no tratamento de seus escravos, acreditando que até prisioneiros de guerra e escravos não mereciam ser tratados como animais." Escravos trabalhavam em silêncio, cozinhando, limpando e sofrendo abusos de senhores ou senhoras. Em banquetes romanos ricos, escravos eram compartilhados entre convidados sem escolha, pois eram propriedade e não tinham proteção legal contra abusos. Roma tinha um comércio sexual próspero, com bordéis abertos e homens de todas as classes frequentando prostitutas sem estigma. Dormir com uma prostituta escrava não era considerado adultério segundo a lei romana. O crime ocorria apenas se um homem tivesse relações com mulher casada e livre. Clientes mulheres eram raras, mas satiristas sugeriam que ricas aproveitavam escravos masculinos. Havia também garotas de programa de alta classe, chamadas Mairetrix. Uma sessão podia custar cerca do dobro do salário diário de um trabalhador, e a maior parte do dinheiro ia para o dono do bordel ou para o cafetão, tornando as escravas prostitutas atraentes um negócio lucrativo. Em breve voltaremos à vida cotidiana romana, mas vamos apresentar a escravidão americana. A escravidão na África existe muito antes dos europeus se envolverem. Já em 1000 a.C., redes de comércio transarianas levavam cativos da África Ocidental e Central. Com as conquistas árabes no norte da África, no século 7 d.C., o comércio cresceu muito. Mercadores muçulmanos transportavam africanos escravizados pelo Saara e Oceano Índico até Índia, Java e China. Entre os séculos 10 e 13, centenas de milhares de africanos foram escravizados no Oriente Médio e norte da África. Homens foram castrados e obrigados a servir como eunucos. Mulheres eram traficadas para haréns ou forçadas ao trabalho doméstico. Historiadores calculam que entre 10 e 18 milhões de africanos foram levados para o leste ao longo dos séculos, comércio que depois ocorreria junto ao tráfico atlântico. Entre os séculos 16 e 19, invasores do norte da África sequestraram até 1,25 milhão de europeus, inclusive crianças de cidades costeiras do sul da Inglaterra. Quando Mansa Musa, imperador do Mali, fez sua peregrinação a Meca no século XIV, dizem que levou 14 mil jovens mulheres escravizadas, embora esse número seja debatido por alguns historiadores. Então, no século XV, os europeus começaram a comercializar escravos da África subsaariana. Em 1448, os portugueses já haviam comprado cerca de 1.000 africanos escravizados, enviando-os para a Madeira e os Açores para as primeiras plantações de açúcar. Grande parte desse comércio dependia de intermediários africanos. Reinos poderosos e governantes costeiros capturavam ou compravam cativos do interior para vendê-los a mercadores europeus.
No final dos anos 1400, comerciantes portugueses, incluindo alguns lonçaros, aqueles casados com africanas, haviam estabelecido postos ao longo da costa oeste africana, criando as bases de uma indústria transcontinental massiva. Espanhóis, holandeses, britânicos e franceses passaram a enviar navios à África para comprar e transportar cativos pelo Atlântico. A viagem para as Américas, o chamado Passagem do Meio, era um pesadelo vivo. Os cativos eram acorrentados, passavam fome, ficavam em porões imundos e expostos a doenças por semanas no mar. Entre 10% e 20% morriam na viagem, ou seja, dos 12,5 milhões de africanos forçados pelo Atlântico, cerca de 1,8 milhão morreu antes de chegar à costa. Alguns preferiram morrer no mar a viver como escravos. A 20 a 30 libras por escravizado, a morte e os saltos ao mar podiam sair caro para os comerciantes. Os portugueses foram os principais traficantes responsáveis por cerca de 5,8 milhões de cativos, a maioria para o Brasil. Os britânicos transportaram cerca de 3,2 milhões de pessoas escravizadas no tráfico transatlântico. Desses, 2,2 milhões foram enviados para as colônias do Caribe, enquanto cerca de 265 mil foram trazidos para a América do Norte. Segundo o banco Slave Voyages, os Estados Unidos da América receberiam mais de 305 mil pessoas da África. Mas em 1860, depois de gerações terem nascido na escravidão, a população afro-americana havia crescido para 4,4 milhões e cerca de 3,95 milhões eram escravizados. Mais de 10% da população dos Estados Unidos da América, então 31 milhões vivia em cativeiro. A Grã-Bretanha proibiu o comércio transatlântico de escravos em 1807, mas só aboliu a escravidão em seu império com o ato de 1833, que libertou os escravizados. A Grã-Bretanha pagou 20 milhões de libras aos proprietários de escravos, não aos escravizados. Os Estados Unidos da América aboliram a escravidão em 1865 com a 13ª emenda, mas como William Edward Burghardt Du Bois escreveu em Reconstrução Negra na América, isso iniciou uma nova era de opressão no Sul. As pessoas libertas enfrentaram os códigos negros, o terror racial e o desamparo sistêmico, garantindo que permanecessem na base da ordem social. Costuma-se dizer que os primeiros escravos africanos chegaram no que viria a ser os Estados Unidos. Em 1619, um corsário holandês capturou 20 a 30 angolanos de um navio negreiro português e os vendeu a colonos ingleses em Jamestown. Africanos já eram escravizados nas Américas antes disso. Espanhóis levaram africanos escravizados para colônias do Caribe e para a atual Flórida em 1565. Os angolanos de 1619 foram registrados como servos contratados, não escravos, semelhantes aos europeus pobres que já trabalhavam nas plantações da Virgínia. Esses novos africanos foram colocados para trabalhar nas plantações de tabaco, que a Companhia da Virgínia de Londres havia estabelecido 12 anos antes. Como os servos brancos contratados, também eram mercadorias, sequestrados para trabalho forçado brutal. Hoje os reconhecemos como primeiros escravizados dos Estados Unidos da América, mas é mais complexo que isso. No mesmo ano, outro carregamento chegou, um grupo registrado como lixo da sociedade. Eram crianças inglesas, jovens carentes de 8 a 16 anos, muitos retirados das ruas. Arrancados de suas famílias, foram enviados de navio às colônias para trabalho duro. A maioria morreria em poucos anos por doenças, desnutrição, violência ou exaustão. Isso era escravidão? Em 2008, a NPR publicou o artigo Os Primeiros Escravos da América Brancos, baseado no livro Carga Branca, a história esquecida dos escravos brancos da Grã-Bretanha na América. O livro defende que, embora não fosse perpétuo ou racializado como a futura escravidão africana, esse sistema inicial era escravidão em tudo, menos no nome. Ele iniciou a escravidão racial e, como verá, até mesmo o racismo. A principal diferença era que alguns tinham contratos prometendo liberdade em 3 a 7 anos. Por isso eram baratos, mas as elites da Virgínia podiam manipular o sistema. Entre 300 mil e 500 mil britânicos e irlandeses foram enviados às colônias em cerca de 150 anos,
como servos contratados, muitos à força. Os navios os registravam como carga, junto com gado e suprimentos. Aproximadamente 30% morriam na viagem e 40% na servidão, sobrevivendo apenas uma pequena parte. A ideia de que escolheram a servidão é só parcialmente verdadeira. Alguns assinaram por desespero, mas muitos foram enganados, coagidos, forçados ou sequestrados. Quase 20% foram enviados diretamente das prisões. Ladrões de pouca monta, vagabundos, dissidentes políticos, ciganos, prostitutas e, entre aspas, qualquer outra pessoa que desagradasse as classes altas. Dezenas de milhares de crianças foram levadas, muitas delas sequestradas, ou seja, roubadas das ruas por grupos de recrutamento forçado. Apenas um desses traficantes, o espírito chamado William Tierney, sequestrou 840 crianças da Grã-Bretanha em um único ano. Um artigo dizia que crianças sem contratos de servidão podiam trabalhar por períodos muito mais longos. Servas mulheres sofriam violência sexual e, às vezes, eram usadas para gerar filhos e aumentar a mão de obra. Se uma criança nascia de uma serva, fosse por abuso ou não, ela era obrigada a servir até pelo menos os 21 anos de idade, garantindo aos fazendeiros uma próxima geração de mão de obra gratuita. Na lei da Virgínia contra a fornicação, estava estabelecido que, se uma mulher engravidasse, seu senhor teria que pagar uma multa. Se ele não pagasse, ela era chicoteada. Em 1662, uma lei determinava que, se o senhor a engravidasse, após o contrato ela seria vendida à paróquia por mais 2 anos pelo tempo perdido na gravidez. Em 1691, uma lei determinava que servas brancas com filhos de homens negros teriam mais 5 anos de serviço, e a criança serviria por 30 anos. Tribunais coloniais quase sempre ignoravam denúncias de abuso sexual, e as surras eram comuns. Um caso horrível é o de Elizabeth Abbott, sequestrada na Inglaterra. Após repetidas tentativas de fuga, seu senhor a chicoteou 500 vezes, matando-a. Ninguém foi responsabilizado. Registros indicam que, das 300 crianças trazidas, só 12 sobreviveram mais de 2 anos. Dos 5.000 servos que chegaram à colônia entre 1670 e 1680, só 241 viraram proprietários de terras. A maioria, cerca de 3.500, morreu antes de completar seu contrato. Quando um mestre morria, os servos eram passados como dívidas ou bens registrados em testamentos junto com gado e tabaco. Muitos servos contratados viam sua condição como escravidão temporária, mas sabiam que muitos não sobreviviam para alcançar a liberdade. Os contemporâneos viam servos como escravos. O holandês David Pieter de Vries relatou que ingleses apostavam servos em jogos de cartas, tratando vidas como fichas de pôquer. Ele afirmou que plantadores costumavam exaurir os servos até a morte, pois empresários frios preferiam explorar ao máximo um trabalhador temporário e trocá-lo por outro barato. Servos contratados deveriam ter direitos básicos, mas registros mostram que isso quase nunca ocorria. Tribunais coloniais geralmente apoiavam os plantadores em casos de abuso. Os contratos podiam ser estendidos por acusações forjadas, como quebrar uma ferramenta, responder ao patrão ou adoecer. Ociosidade ou insubordinação frequentemente resultava em correntes, mutilação ou marcação a ferro. Alguns tinham as orelhas cortadas ou carregavam cicatrizes de chicotadas brutais. Então isso era escravidão? Sim, por padrões modernos era escravidão. Não era perpétua ou racializada como a escravidão africana, mas para muitos já era escravidão em tudo, menos no nome. Servos brancos ainda trabalhavam arduamente quando os africanos começaram a chegar em maior número. Eles eram registrados como servos contratados, e assim como os brancos, podiam cumprir seu contrato. Antônio Johnson e outros conquistaram a liberdade e chegaram a ter servos. Ele foi um caso raro, as leis iam mudar em breve. Em 1662, a escravidão hereditária foi codificada. Em 1664, a lei de Maryland declarou que todos os africanos e seus descendentes eram escravos para toda a vida. Em 1669, uma lei da Virgínia determinou que a morte de um escravo durante castigo não seria considerada crime grave. Isso efetivamente legalizou o assassinato de pessoas negras escravizadas, algo que nunca foi codificado para servos brancos.
John Punch também foi condenado à servidão perpétua em 1640 por fugir. Um castigo que servos brancos não sofriam. Ele foi o primeiro sentenciado à escravidão perpétua. Enquanto isso, o holandês e o escocês que fugiram com ele tiveram mais 4 anos de servidão. Negros e brancos trabalharam juntos, mas agora os donos de terras criavam leis perversas que mudariam tudo. Às vezes surgia solidariedade entre escravos negros e servos brancos. Dizem que fugiam juntos, dividiam comida, se escondiam nas florestas e planejavam rebeliões. Ao fugirem, surgiam anúncios em jornais como dos escravos fugitivos citados no Maryland Gazette em 20 de agosto de 1761. O proprietário oferecia 40 shillings pela captura dos 4 fugitivos negros. Em 23 de abril de 1775, no Virginia Gazette, o mesmo homem oferecia $40 pela captura de 2 fugitivos brancos, um jovem escocês e um inglês. Os 2 anúncios foram escritos e assinados por George Washington. Em 1663, no condado de Gloucester, 9 servos, insatisfeitos com a falta de comida, planejaram se armar e ir à casa do governador exigir liberdade. Alguém contou, e antes da data, eles foram presos. 4 foram enforcados, o delator recebeu sua liberdade e 5.000 libras de tabaco, embora tenha tido que compensar o patrão pelo tempo ausente. A revolta mais famosa, a Rebelião de Bacon, viu brancos pobres, escravos negros e negros livres se levantarem contra a classe dominante. Eles quase derrubaram a elite, aterrorizando fazendeiros não só pela violência, mas por expor uma verdade perigosa. A classe baixa unida poderia desafiar o sistema. A reação dos virginianos ricos foi dura. Legisladores passaram a codificar distinções raciais, dando privilégios e punições mais leves aos brancos pobres e promovendo a ideia de liberdade como direito racial, não universal. A estratégia de dividir para governar separou potenciais aliados, criou uma hierarquia racial que distraía brancos pobres de sua exploração e propagava o racismo contra negros. O Código dos Escravos da Virgínia de 1705 fechou brechas legais para impedir que escravos negros fossem libertos. Eles se tornaram propriedade, quase não sendo vistos como humanos, enquanto os servos brancos pobres viam seu próprio privilégio como enraizado na cor da pele. Anos depois, William Edward Burghardt Dubois afirmou que as táticas de dividir para conquistar continuavam no sul após a escravidão. Em Reconstrução Negra na América, ele descreveu como a elite sulista construiu um salário psicológico para os brancos pobres, uma ilusão de status sobre os trabalhadores negros, alimentando medo e ódio para impedir a unidade. Isso fortaleceu o racismo e protegeu os donos de escravos de críticas. Voltaremos à escravidão africana em breve, mas primeiro vamos analisar mais detalhes sobre o escravo romano. Escravos romanos não eram protegidos da crueldade. Se alguém ferisse ou matasse o escravo de outro homem, a vítima legalmente não era a pessoa escravizada, mas sim seu dono, que podia exigir indenização. Mesmo em casos de agressão, a legitimidade não era do escravo violado, mas do senhor que via seu patrimônio desonrado. Mesmo assim, ao longo dos séculos, surgiu um começo de proteção legal. A maior mudança ocorreu sob o imperador Constantino, em 319 d.C., quando um rescrito imperial permitiu acusar de assassinato senhores que matassem escravos intencionalmente por espancamento, queima ou tortura. Hoje é óbvio, mas era uma ideia radical no direito romano. Matar um escravo podia ser visto como assassinato, não só destruição de propriedade. Na maior parte da história romana, essas proteções não existiam. No governo de Nero, um ataque de escravo ao dono resultou na execução de 400 pessoas. Escravos eram frequentemente torturados, mortos por feras, crucificados ou queimados. Esses eram os piores casos, mas as experiências dos escravos variavam. Um escravo podia nascer na servidão, ser criado em casa ou capturado na guerra e vendido em leilão. Como vendedores ocultavam doenças, compradores levavam médicos para inspecionar a mercadoria. Se não eram comprados pelos corpos, eram pelas mentes. Um escravo inteligente ou instruído podia render uma fortuna ao seu dono, às vezes até administrando negócios e tomando decisões financeiras importantes. A lei permitia que tivessem um pecúlio usado para comprar sua liberdade se o senhor aceitasse vendê-la. As casas romanas
contavam com escravos especializados em diversas funções, como padeiros, cozinheiros, porteiros, atendentes, carregadores e literários, leitores, escribas e copistas. Escravos altamente qualificados eram mais valiosos e tinham mais chances de serem libertos. O senhor determinava as horas de trabalho. Alguns escravos viviam melhor onde os donos não eram tirânicos ou lascivos. Feriados públicos ofereciam descanso ocasional, mas a escravidão era desumanizadora e as punições por erros podiam ser horríveis. Algumas mulheres ricas eram conhecidas por espancar brutalmente escravas por pequenos erros. Relatos dos próprios escravizados são raros, mas historiadores romanos citam maus tratos, rebeliões, automutilação e fugas, mostrando o sofrimento enfrentado por muitos. Alguns quebravam ferramentas ou erravam de propósito para mostrar autonomia, mas isso geralmente levava a espancamentos. As punições iam de chicotadas a marcar fugitivos na testa. Alguns eram acorrentados para o trabalho agrícola ou humilhados com a forca, um pesado jugo de madeira carregado pelas ruas. Escravizados não tinham uniforme e se misturavam aos livres mais pobres. O Senado sugeriu marcá-los com roupas, mas desistiu temendo que os escravizados notassem seu número e se rebelassem. A vida no campo ou nas minas era brutal e frequentemente curta. Diodoro Sículo relatou que escravizados nas pedreiras preferiam a morte à vida, com expectativa de apenas alguns meses, tornando isso uma punição comum. Para escravizados urbanos instruídos com senhores decentes, a manumissão era possível. Estimativas indicam que 20% foram libertos, talvez mais nas cidades. A liberdade podia ser conquistada, economizada ou dada como virtude do dono. Alguns libertos tornaram-se herdeiros, testamenteiros e até cidadãos ricos. A escravidão sempre foi desumana, mas a vida variava de insuportável a relativamente privilegiada. A diferença entre um escravo contador em uma casa patrícia e um trabalhador acorrentado na pedreira era grande. A liberdade custava o valor do escravo. Médicos ou intelectuais podiam valer de 4 a 8 mil sestércios, chegando a mais de 10 mil se fossem famosos por beleza ou talento. O médico Galeno treinava médicos escravizados. O secretário de Cícero e o contador de histórias Êxopo eram escravos. Raramente escravas sexuais podiam comprar sua liberdade, como Víbia Calibe, que depois administrou um bordel como liberta. Um homem forte, que mostrava habilidade em lutar, ganhava o respeito do dono na arena de gladiadores. Os melhores exemplares podiam custar entre 3 mil e 8 mil sestércios, e os melhores de todos chegavam a 12 mil ou até 15 mil. Gladiadores que venciam várias lutas e agradavam seus donos podiam ganhar a liberdade, simbolizada pelo rudis, uma espada de madeira. Eles quase nunca compravam sua liberdade por falta de dinheiro. Flama, gladiador sírio, ganhou fama ao conquistar a liberdade 4 vezes, mas seguiu lutando. Ele lutou 34 vezes, vencendo 21, antes de morrer aos 30 anos, depois que um tridente perfurou seu pescoço. Velho para um gladiador, a maioria deles morria na casa dos 20 anos. Se os escravos comprassem sua liberdade, Roma impunha poucas limitações ao que eles podiam alcançar. Libertos tinham baixo status, mas podiam enriquecer e ter propriedades. Alguns alcançaram poder, e mesmo sem cargos políticos, seus filhos podiam ocupá-los. Romanos valorizavam direitos de nascimento, mas havia mobilidade social. Nos Estados Unidos da América, os escravos das plantações eram semelhantes aos de campo ou pedreira romanos, raramente domésticos e nunca médicos ou escribas. Podiam comprar a liberdade se os donos permitissem. Em 1839, em Cincinnati, 42% dos negros livres compraram sua liberdade. Venture Smith, capturado na África e vendido por rum e tecido calicô, foi escravizado em Barbados, Rhode Island e Connecticut. Muitos tentaram libertar parentes. Em 1765, comprou sua liberdade, por 71 libras e 2 shillings, e depois a de sua esposa e filhos. Pagou $200 por cada filho, 40 libras pela esposa e até comprou um escravizado para si que fugiu. A liberdade também era dada por testamentos. No sul, perto da era revolucionária, isso elevou a população negra livre de menos de 1% para cerca de 10% até 1810. O trabalho no campo era brutal, frequentemente de 15 a 16 horas por dia.
Escravizados atuavam no cultivo de algodão, arroz, tabaco, açúcar e em ofícios como carpintaria, alfaiataria, condução e serviços domésticos. Nos anos 1850, cerca de 500 mil, atuavam em cidades, fábricas, pedreiras, estaleiros e obras de infraestrutura. A violência era frequente e punições legais incomuns. Em alguns estados, havia leis contra a crueldade e, com o tempo, supostamente se tornou ilegal matar seu escravo. Proprietários usavam brechas legais para evitar punição por crueldade. Na Louisiana, o Código Negro de 1806 dizia: o escravo está sujeito à vontade do Senhor, que pode corrigi-lo e castigá-lo, mas não com rigor excessivo, nem mutilá-lo ou causar sua morte. A lei aplicava multas de $200 a $500 por crueldade, mas permitia açoitamento e golpes com chicote, tira de couro, vara ou pequeno bastão. Na prática, era fácil sair impune até mesmo de assassinato. Escravos não podiam testemunhar em tribunal, o que significava que era necessário haver uma testemunha branca, caso um escravo fosse morto. Pior, o proprietário podia escapar da punição apenas jurando inocência e sendo liberado. O juiz da Carolina do Norte, Thomas Ruffin, recusou-se a acusar um proprietário por agressão, declarando que a surra era necessária para garantir a submissão do escravo. Muito poucos casos chegavam ao tribunal e, mesmo quando isso acontecia, era quase impossível para o escravo vencer. Alguns proprietários foram processados, mas as sentenças eram brandas. O Tribunal Distrital da Paróquia de Rapides condenou Joseph Populus por esfaquear um escravo até a morte, mas o júri recomendou clemência. O juiz aplicou apenas 12 meses de trabalhos forçados. Na paróquia de St. Martin, um júri considerou George White e Clarence Ward culpados por tratamento cruel a um escravo que morreu dos ferimentos. Cada um foi multado em $400 e ainda recorreu, mas a condenação foi mantida. Quando W.H. Davis foi acusado de atirar em um escravo, sua defesa alegou que matar um escravo, visto como propriedade, não era ilegal. Tribunais locais concordaram, mas a Suprema Corte anulou, dizendo que escravos são tratados na lei como propriedade e pessoas. Mas os proprietários continuavam impunes diante de violência brutal e assassinato. Após um homem cegar o escravo João Hall com um tiro, seu dono S. D. McCutcheon processou o atirador, dizendo que perdeu sua propriedade. O escravo ferido estava apenas, entre aspas, rondando um galinheiro. Mesmo assim, o tribunal concedeu a McCutcheon $1.500 em indenização pelo valor perdido da propriedade. O atirador não enfrentou nenhuma penalidade pessoal. Proprietários frequentemente escapavam de punição por sadismo e assassinato. Os escravizados eram acorrentados, chicoteados, marcados e mutilados. E isso era comum. Anúncios de fugitivos citavam desfigurações como dedinhos de cada pé ausentes ou dedos queimados. Um documento descreveu um homem assassinado em um caixão com pregos. Seu corpo foi transformado em carne moída perfeita. Outros morreram sob chicotadas, suas vidas acabando em brutalidade. Frederick Douglass relatou que sua tia Hester foi chicoteada até sangrar no chão. Quanto mais gritava, mais forte apanhava. Registros mostram quantos foram chicoteados por dias, deixados inconscientes, sangraram até a morte ou morreram por feridas não tratadas. Devido a essa violência extrema que abordaremos em breve, as rebeliões eram raras. A rebelião de Nat Turner em 1831 na Virgínia matou entre 55 e 65 brancos. Multidões retaliaram, assassinando até 120 escravizados e negros livres. As autoridades executaram 56 alguns inocentes. Foi horrendo, uma mensagem brutal enviada a qualquer um que pensasse em se revoltar. Isso não era Roma. Os políticos sempre discutiam sobre escravidão. Em 22 de maio de 1856, o senador abolicionista Charles Sumner quase foi morto a pauladas no Senado após um insulto e discurso anti-escravista. O agressor, o senador democrata Preston Brooks, da Carolina do Sul, foi saudado como herói no Sul e reeleito. Existia um tipo de gladiador negro, mas como boxeadores, e geralmente não lutavam pela liberdade. Mesmo assim, o escravo da Virgínia Tom Molyneux fez seu dono enriquecer no boxe e depois se libertou com $500. Proprietários inscreviam homens fortes nas lutas, mas evitavam arriscar bens valiosos. Escravos eram treinados para lutar como entretenimento, e há indícios de que donos os incentivavam a brigar em ambientes informais.
Eles faziam escravos lutarem entre si não só por entretenimento, mas para impedir solidariedade. Frederick Douglass contou sobre a luta contra o homem contratado para quebrá-lo, escrevendo: "Eu decidi lutar." O homem com quem ele lutou era chamado de domador de escravos, como quem doma um cavalo selvagem. Domadores profissionais eram geralmente homens brancos, mas às vezes escravos negros favorecidos pelo dono. Douglass afirmou que os donos criavam rivalidade entre os escravos, dividindo-os e favorecendo alguns. A estratégia de dividir para conquistar mais uma vez. Ele disse que nos feriados, os donos davam álcool aos escravos e assistiam às brigas deles, mas Douglass nunca participou. Ele compreendia os principais aspectos psicológicos da escravidão. Dê folga e bebida aos homens, faça alguns se sentirem especiais, e a solidariedade diminuirá. As mulheres enfrentavam horrores diferentes. Elas eram agredidas regularmente pelos proprietários e não tinham a quem recorrer para fazer uma denúncia. Um livro descreveu um caso em que uma mulher reagiu, o traidor morreu de infecção e ela foi acusada de assassinato. Homem escravizado na Louisiana relatou que esposas brancas aceitavam abusos dos maridos contra escravizados. Jovens mulheres eram forçadas a procriar para economizar dinheiro dos proprietários. Eram vistas como reprodutoras e emparelhadas com homens fortes para gerar crianças que seriam vendidas. Desde cedo, crianças escravizadas carregavam água, arrancavam ervas daninhas dos campos, alimentavam o gado e levavam as vacas para o pasto. Por volta dos 7 a 12 anos, elas eram enviadas para o trabalho árduo nos campos. Escravos mais velhos ou feridos frequentemente fiavam algodão, cozinhavam ou faziam roupas. Ao morrerem, eram frequentemente enterrados sem identificação fora da fazenda. Poucos proprietários permitiam que escravos trabalhassem por conta própria, cultivassem hortas ou recebessem bônus. Esses eram raros. Como em Roma, a escravidão no sul dos Estados Unidos da América simbolizava riqueza. Só 25 a 30% das famílias brancas do sul tinham escravos, e só 1% da elite possuía mais de 50. Brancos pobres, frequentemente chamados de pessoas inúteis e comedores de barro nos círculos mais educados, não tinham chance de possuir um escravo. A maioria dos escravos era analfabeta. Apenas de 1 a 5% sabia ler, em comparação com 25 a 30% dos brancos pobres. Leis proibiam ensinar escravos negros. Frederick Douglass se alfabetizou escondido, usando jornais velhos dados por brancos pobres amigos. Douglass tornou-se escritor e orador notável, provando que os temores dos senhores de escravos sobre escravos educados eram justificados. Após a abolição, poderosos opuseram brancos pobres e negros libertos. Douglass escreveu: "Ao incentivar o ódio do homem branco pobre contra os negros, os senhores de escravos fizeram com que esse branco fosse quase tão escravizado quanto o negro." William Edward Burghardt Du Bois chamou isso de tática de dividir para conquistar, repetida depois pelo FBI para sabotar a unidade racial, promovida por Fred Hampton e Martin Luther King Jr., ambos assassinados. Como Douglass disse ao presidente Andrew Johnson, dividiram para conquistar. Anos depois, o Washington Post lembrou os americanos com um artigo intitulado "Como os oligarcas americanos criaram o conceito de raça para dividir os pobres." Em Roma, a escravidão não tinha nada a ver com raça. Dividir e governar sim, mas não por questões raciais. Em 1860, cerca de 4 milhões de afro-americanos escravizados eram 13% da população dos Estados Unidos da América e 1/3 do Sul. O trabalho forçado deles impulsionou a indústria do algodão, que chegou a representar metade das exportações dos Estados Unidos da América. Ela representava de 5 a 10% do produto interno bruto nacional diretamente e ainda mais indiretamente. O sangue e o esforço deles foram a base da riqueza da elite, do poder do Estado e do comércio global. A escravidão persiste. Estima-se que 38 a 50 milhões de pessoas ainda estejam em trabalho forçado no mundo. A escravidão por posse é ilegal, mas África, Ásia e Oriente Médio ainda registram práticas semelhantes à escravidão antiga. Além disso, milhões são traficados ilegalmente pelo mundo, inclusive para Estados Unidos da América e outros países desenvolvidos. Muitos cativos já enfrentavam uma viagem angustiante antes de chegar às plantações.
Veja a vida em um navio negreiro para entender essa dura realidade.